Outubro de 2008, o Brasil assiste, em tempo real, ao sequestro mais longo da história de São Paulo. As câmeras focam em Aldo Pimentel, o pai de Eloá, que desmaia de desespero diante do apartamento. A centenas de quilômetros dali, em Alagoas, policiais assistem à mesma cena, mas eles não veem Aldo. Eles reconhecem um fantasma. O homem que chora na TV é Everaldo Pereira dos Santos, um ex-cabo da Polícia Militar, foragido há 16 anos, membro de um notório grupo de extermínio. O desespero de um pai estava prestes a expor os crimes de um assassino. A história de Everaldo Pereira dos Santos é uma das ironias mais trágicas da crônica policial brasileira. Por 16 anos, ele viveu uma vida dupla em Santo André, São Paulo, sob o nome falso de Aldo Pimentel. Ele construiu uma família, teve filhos, era, para todos os efeitos, um cidadão comum. Mas, por trás da fachada de pai de família, escondia-se um passado de violência extrema, ligado à gangue fardada de Alagoas, um esquadrão da morte formado por policiais. Everaldo era acusado de homicídios brutais, e ele só foi descoberto porque a tragédia bateu à sua porta, ao vivo, para milhões de espectadores. Hoje, no Biografia do Crime, vamos desvendar a vida oculta de Everaldo, o pai de Eloá. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. E se quiser apoiar nosso trabalho, use o botão Valeu Demais aqui embaixo. O seu apoio é fundamental. Para entender quem é Everaldo, precisamos voltar ao início dos anos 90, no estado de Alagoas. Oficialmente, Everaldo Pereira dos Santos era cabo da Polícia Militar. Mas, nos bastidores, ele era uma peça em uma organização criminosa que ficou conhecida como Gangue Fardada. Era um grupo de extermínio formado por policiais da ativa, ex-policiais e pistoleiros profissionais. Segundo as autoridades, o grupo contava com mais de 50 militares e era supostamente liderado por nomes como o ex-coronel da PM, Manuel Francisco Cavalcante. A gangue não agia por conta própria. Eles funcionavam com um escritório de crimes sob encomenda, a serviço de políticos e usineiros poderosos do Estado. A lista de crimes era extensa: homicídios, pistolagem, roubos, sequestros e desmanche de carros. A crueldade era a marca registrada. Em 1993, o vereador Renildo José dos Campos foi brutalmente assassinado. Relatos da época apontam que seu corpo foi esquartejado e partes foram encontradas a grande distância, evidenciando a crueldade do crime. Em 1996, o ex-cabo José Gonçalves da Silva Filho, o Cabo Gonçalves, foi executado com mais de 40 tiros em um posto de gasolina. O motivo? Ele teria exposto os crimes do grupo. Everaldo, segundo as acusações, era um dos braços executores desse esquadrão. Uma das investigações, que mirava a gangue fardada, estava sendo conduzida por um homem que assinaria a própria sentença de morte. Como a ousadia do grupo chegou ao ponto de desafiar o próprio sistema de justiça? Outubro de 1991, o delegado Ricardo Lessa, irmão de Ronaldo Lessa, que viria a ser governador de Alagoas, é brutalmente assassinado. Ricardo Lessa investigava a fundo os crimes da gangue fardada. Ele foi morto junto com seu motorista, Antenor Carlota da Silva. A acusação apontou: Everaldo Pereira dos Santos teve participação direta no duplo homicídio. O crime chocou o Estado, mas a trilha de violência de Everaldo não parou por aí. Em abril de 1992, sua ex-mulher, Marta Lúcia Pereira, é encontrada morta. Os detalhes da investigação, segundo relatos de familiares da vítima, eram aterradores. O corpo estava partido ao meio, com a cabeça carbonizada e sinais de enforcamento. Everaldo tornou-se o principal suspeito. O cerco estava se fechando. Acusado de múltiplos assassinatos, incluindo um delegado e a própria ex-esposa, Everaldo se tornou um dos homens mais procurados de Alagoas. Em 1993, ele foi oficialmente expulso da Polícia Militar por deserção, mas já era tarde. Everaldo havia desaparecido. Como um homem com um histórico tão violento conseguiu sumir do mapa e recomeçar a vida? Everaldo fugiu para o lugar mais seguro para um foragido: a imensidão de São Paulo.
ele se instalou em Santo André, no ABC Paulista. Ele deixou Everaldo para trás e se tornou Aldo Pimentel. Outras vezes usava o nome de Aldo José da Silva. Com documentos falsos, ele construiu uma nova identidade. O ex-policial e pistoleiro deu lugar a um pai de família. Ele teve filhos, entre eles Eloá Cristina Pimentel. Por 16 anos, a farsa funcionou. Ele viveu uma vida anônima, longe dos radares da polícia de Alagoas. O passado estava enterrado, pelo menos era o que ele acreditava. Em outubro de 2008, a tragédia que destruiria sua família também seria a chave para desenterrar seus segredos. O sequestro de Eloá parou o Brasil. E as câmeras de TV, famintas por cada detalhe, miraram no pai desesperado. O que acontece quando a maior tragédia da sua vida é também o que te entrega. A imagem de Aldo Pimentel sendo socorrido foi transmitida para todo o país. Em Alagoas, a polícia não teve dúvidas. Aquele era Everaldo Pereira dos Santos, o foragido da gangue fardada. A notícia explodiu em meio à cobertura do sequestro. O pai da vítima era, ele pelo menos, um criminoso procurado. A tragédia de Eloá terminou da pior forma possível. E Everaldo, agora exposto nacionalmente, tinha que tomar uma decisão. Temendo a prisão imediata, Everaldo não foi ao enterro da própria filha. Ele fugiu novamente. O homem que viveu 16 anos escondido agora tinha o rosto estampado em todos os jornais. A caçada recomeçou. A fuga, desta vez, durou pouco mais de um ano. Em 28 de dezembro de 2009, Everaldo foi localizado e preso em Maceió, Alagoas, na casa de um parente. O passado finalmente o havia alcançado. Mas qual seria o preço legal por uma vida inteira de crimes? Mesmo antes de sua captura, a Justiça de Alagoas já estava em movimento. Em novembro de 2009, Everaldo foi condenado, em regime fechado, pelo duplo assassinato do delegado Ricardo Lessa e seu motorista. A pena, 33 anos, 3 meses e 22 dias de prisão. Em São Paulo, ele também foi indiciado pelos crimes que cometeu durante a sua vida dupla: falsidade ideológica, uso de documento falso e porte ilegal de arma. O cerco parecia completo. Everaldo iniciou o cumprimento de sua pena. O caso parecia encerrado. Até que, em 2014, veio a reviravolta. Everaldo obteve a progressão para o regime semiaberto. O motivo não foi inocência, mas sim a progressão de regime por bom comportamento e trabalho na prisão, permitindo que ele cumprisse o restante da pena em liberdade condicional. O homem condenado a mais de 33 anos de prisão, acusado de integrar um grupo de extermínio, estava livre. E essa liberdade gera ecos até hoje de uma forma inesperada. Lindenberg Alves, o assassino de Eloá, cumpre sua pena. Segundo reportagens e declarações do escritor Ulisses Campbell, Lindenberg teria revelado um profundo medo de progredir para o regime aberto. O motivo? Ele sabe quem é o pai da garota que ele matou. O homem que desmaiou em frente às câmeras não era apenas um pai, era um pistoleiro condenado. E agora, Lindenberg teme que, ao sair da prisão, o ex-cabo Everaldo esteja esperando por ele. A história de Everaldo Pereira dos Santos é um capítulo sombrio que se cruza com uma das maiores tragédias midiáticas do Brasil. A dor do sequestro e perda de Eloá revelou ao país que o homem que pedia justiça para a filha era o mesmo que fugia dela há 16 anos. Ele escapou de seu passado por mais de uma década, construindo uma nova vida sobre uma fundação de mentiras e crimes. No fim, foi a violência que o encontrou, levando sua filha e expondo sua verdadeira face. Fica a reflexão. É possível que uma pessoa se regenere e construa uma nova vida, mesmo carregando um passado tão violento? Ou o passado, não importa o quanto tentemos fugir, sempre encontra uma forma de cobrar a conta?